oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Terra, todo embaraço, toda barreira, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Oh, aleluia. Com profundas riquezas, o saber e conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Oh, aleluia. Vamos dar essa de palmas para aquele que é digno de toda honra, toda glória. Hoje nós estamos iniciando mais uma campanha para a glória de Deus, né? Nós estamos orando, buscando ao Senhor, e Deus nos deu, né, esse título dessa campanha. Eu creio que vai ser bênção para mim, para a tua vida, para o nosso lar, para a nossa família, para a nossa casa. Antes de Deus colocar no meu coração, veio do coração de Deus para o meu coração, né? Eu estava orando, jejuando, e Deus nos deu esse tema dessa campanha. Tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém, amados? Vamos louvar o Senhor com 304 na nossa harpa? Vamos desprezar toda dor, toda canseira, todo enfado, e vamos dar o nosso melhor. É isso que Deus quer. Amém, amados? Amém. Vamos lá. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor.
vida do teu irmão. Uma palavra profética, vindo do trono do Senhor, para mim e para você, para a tua vida. Amém, amados? Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Por sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Aleluia. Vamos agora orar um pelo outro. Amém, amado? Vamos orar, vamos estar orando. A oração é a chave da vitória, né? Nessa manhã, uma missionária ali no litoral estava em depressão, na cama, não conseguia levantar. E eu mandei um louvor para ela e ela me ligou e aos prantos pedindo oração, socorro, né? E para a glória de Deus nós oramos ali juntas, profetizamos a bênção e agora à tarde ela já estava indo, te arrumando para ir para a igreja, para a glória de Deus. Esse é o Deus que nós servimos, né? Vamos chamar para abençoar vidas, para somar. Amém, amados? Vamos orar. Amadíssimo Deus e eterno Pai, neste momento, Pai de amor e bondade, Papai, nós estamos orando neste momento, continuamos no espírito de oração. Senhor, por aqueles que estão a caminho, tira todo impedimento, toda barreira, toda muralha. Senhor, eu te peço pelo anjo da igreja, pelo querido pastor Gênesis, continua abençoando, dando força, graça, saúde, usando ele poderosamente na terra como tu tem usado. Eu também com a nossa irmã Elisete, continua abençoando tua filha, dando força, graça, saúde e usando ela, Senhor, na tua casa. Também para o nosso pastor Wesley, continua abençoando, dando força, graça, saúde, usando ele poderosamente de maneira especial, juntamente com a sua esposa, Senhor, missionária Abigail, continua dando força, graça, saúde à tua filha e usando, Senhor, ela de maneira especial. Também pastor Reinaldo, a Marcinha, visita a tua filha, Pai, completa a boa obra, Alabaçuber, canta Naire Bianda, nós queremos o milagre da tua filha. Pai, continua abençoando também a vida do pastor Marcos, a nossa irmã Cristina, continua usando aquele casal de maneira especial. A diaconisa da tua igreja, Senhor, Diácono Carlos, diaconisa Mônica, os missionários, Alabaçuber, canta Naire, as missionárias da tua casa também, vai visitando cada uma, Senhor, despertando, usando de maneira especial aqui neste lugar. Senhor, teu povo chama pelo teu nome. Orar se conhece, cometendo o mau caminho, que obrigado, o céu estará na terra. Também peço pela irmã Meire, continua abençoando ela, dando força, graça, saúde, alegrando a alma e o coração. A sua diária ali também vai trabalhar de maneira sobrenatural nos seus negócios. Canta e visita, Senhor, seu filho, a sua filha. Continua abençoando lá dela, Pai, de maneira sobrenatural. Também eu te peço pela missionária Marta, continua abençoando, dando força, graça, saúde, ajuda a tua filha, Senhor, alegrando a alma e o coração. Aqueles que estão a caminho, tira todo impedimento, toda barreira, toda muralha, vai quebrando todo lamaço, lá vai candarábia, toda oração contrária, todo vento contrário, tudo que é contrário, Senhor, a tua palavra, vai lançando por terra, lamaçuber, canta, naire, mianda, vai soprando aqui, vento do Espírito, lamaçuber, canta, naire, de maneira sobrenatural, vai visitando os corações, vai soltando, Senhor, vai tirando tristeza, angústia.
pedimos em nome do teu Filho amado, que reina para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mônica, coloca aí Andréia Fontes, prosseguir. Aleluia. Vamos adorar o Senhor? Está aí em casa orando? E o Espírito Santo colocou esse louvor faz muito tempo que eu não cantava esse louvor. E esses louvores antigos são abençoados, né? Falando no profundo da nossa alma. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Ô glória, vamos dar salve de palmas para Jesus? Glória a Deus. Deus é bom, tudo bem. Vejo em seu olhar um semblante abatido. Ao vivo é assim mesmo, né? Ô glória, louvado seja Deus. Jesus é bom, o tempo todo Ele é bom. Aleluia. Continua trabalhando, Pai, de maneira especial aqui nessa noite. Tu sonda os corações e conhece a necessidade, Pai, dessa igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo Deus. Vejo em seu olhar um semblante abatido, com o coração ferido. Sei que você está. Você tudo já tentou, suas forças vieram ao fim, e no meio do caminho você quis voltar. Mas foi bom prosseguir. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, meu filho, sua vitória já chegou. Agora estenda as suas mãos, estou ouvindo o retorno, e receba esta unção que desce do trono de Deus. Se alegre, sua vitória hoje já chegou. A barreira que existia, Cristo derrubou. Porque existe viver na solidão. Jesus te faz um vencedor. Se de sua caminhada um grande mar surgir, Deus usando seu poder, quem é que vai se abrir? Quando houver uma muralha lá em Jericó, Jesus
vamos estar ouvindo a palavra inicial do nosso pastor Wesley. Irmãos, estou muito feliz nessa noite, porque eu estava vindo para cá e o Senhor, eu estava louvando, hoje eu passei o dia, amanheci o dia louvando ao Senhor, né? Fiz o meu período de oração pela manhã e comecei a louvar, adorar, e o Senhor foi me direcionando algumas vezes para me mandar louvor. E uma irmã falou para mim assim: nossa, missionária, meu Deus, eu estou aqui chorando, porque Deus falou tão grandemente comigo com esse louvor. Não pare de mandar louvor, porque Deus alegrou a minha alma. Eu estava triste, angustiada, e esse louvor falou na minha alma. Eu falei: então, amém, Senhor. Então, a gente tem que ser sensível agora do Espírito Santo, né? Eu falei: então vamos louvar, vamos adorar. Irmãos, abre vossas Bíblias. Hoje nós vamos ter o início da nossa campanha, né? Aleluia. Lucas 10, 42. Amém, amados? Amém. Que diz assim, vamos lá, 1, 2, 3. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vamos de novo? Foi só um ensaio, vamos lá. 1, 2, 3. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, igreja? Amém. Oh, glória, né? Que nós possamos escolher a boa parte. Nós que estamos aqui escolhemos a boa parte. Porém, estar em outros lugares. Nós estamos aqui na presença do Rei. Nós estamos aqui. E eu me lembro quando eu não era ainda evangélica, vou falar rapidamente. Tinha um pastor que ia ali na casa da minha mãe. E às vezes eu estava fazendo alguma coisa na cozinha. Quando ele chegava, homem cheio do Espírito Santo, falando de Jesus, sentado ali, eu sentada do lado. E a minha irmã falava para mim: mas está quase na hora de tu ir para a escola e tu está aí sentada. Porque a presença do Senhor me atraía para ficar sentada ali ouvindo. Como é gostoso estar na presença do Rei. Como é gostoso ouvir a voz do Espírito Santo. E Maria estava fadigada, Marta estava fadigada, ansiosa com muitas coisas. E muitas das vezes nós também, não vou falar, muitas das vezes eu e você, se a gente não vigiar, a gente fica atarefada com muitas coisas e esquece da prioridade. Deus quer prioridade de mim e de você nessa noite. Dê o teu melhor. É isso que Deus quer, o teu melhor. E esses dias, irmã, quando eu estava enferma, eu estava no meu corpo, só Deus sabe, eu fui me arrastando para a sala onde eu oro, me joguei ali no chão e falei: Senhor, essa madrugada é o meu melhor, porque eu estou doente. Deus sabe qual é o teu melhor. Deus sabe como que você se encontra. Ele conhece, nessa noite Ele está alegrando a tua alma e o teu coração. Deus mostrava corações tristes, alma batida, amargurada, que nessa noite você vai sair daqui renovada pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Amém, amados? Vamos iniciar o nosso pastor. Pai do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Deus quer prioridade. Essa foi a frase que ela falou aqui, registra o quanto nós devemos colocar Deus no lugar dele. Essa expressão, priorizar Deus, é você colocar Ele onde Ele sempre deve estar, no lugar de maior relevância na sua vida, de maior importância. Eu quero ler aqui alguns versos de conselho que Paulo deu a Tito. Tito, capítulo 2, eu quero ler a partir do verso 11 até o 15. Tito 2, de 11 a 15. Glória a Deus, graças a Deus, estamos alegres. Mais um dia, mais uma campanha se iniciando. Esse tema vai exigir da gente meditação, porque hoje em dia a gente tem trocado muito do que é realmente relevante e importante por coisas passageiras e que atraem, mas que não se sustentam. Mas Deus vai nos dar graça. Tito 2, de 11 a 15, eu leio assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente,
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreza. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Esse último verso é o principal do comentário que eu quero fazer brevemente. Mas aqui nós vemos, nesses versos, Paulo mostrando que a oportunidade é dada a todos. Por mais que nós saibamos que não serão todos salvos, o projeto de Deus é para a humanidade. E eu e você não temos o direito de ser seletivos. Nós não podemos, em momento algum, permitir que na nossa mente encontrem pessoas que não serão dignas, por mais terríveis que elas sejam, por mais que inacessíveis a mente e o coração dela esteja, ela tem o direito de ouvir a verdade que liberta. Nós não temos como saber quem se salvará. A palavra fala que é o Espírito Santo que convence, então eu acredito que ele vai fazer o efeito necessário nas mentes. E nós, eu, você, nós temos que sim cumprir a nossa responsabilidade. Mas o que me chama a atenção nesse último verso é quando ele expressa: fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Duas coisas me faz ter autoridade quando se fala da palavra de Deus. Uma é a presença do Espírito Santo. Eu preciso ter a presença do Espírito Santo para que quando for falar as coisas do céu, o Espírito Santo fluir através de mim. Mas outra coisa que confirma essa autoridade é, além da presença do Espírito Santo, é a liberdade que eu dou a Ele de me usar. Porque tem gente que tem a presença, mas não dá a Deus liberdade para usar. Aí fica lá o Espírito Santo tentando agir, tentando te modificar, tentando te usar, e você o prende, o trava. Por mais que a gente na nossa mente se implore, ache que, poxa, como eu vou conseguir travar Deus? Pois bem, não obedecendo, não cumprindo, não temendo, não honrando, não guardando os seus mandamentos, tudo isso faz com que a presença dele em nós não tenha o efeito necessário. Automaticamente nós cortamos de nós também o direito de ter autoridade para falar. Essa autoridade não é para chegar diante das pessoas mandando, ordenando, não. É para que você, quando fale, as trevas não tenham como debater, o mal não tenha como impedir, porque a autoridade que Deus nos dá não é para falar com mais influência sobre a mente humana, é para não deixar que o adversário com suas artimanhas nos impeça. Por isso que quando Paulo exorta em Efésios, ele fala: a nossa batalha não é contra carne nem sangue. Aquilo que vamos fazer não é para que a influência sobre a carne e o sangue tenha efeito, mas é sobre as hostes espirituais do mal. Porque quem vai fazer efeito na carne e no sangue do ser humano é o Espírito Santo através de nós. É Ele sim que vai fazer com que a mente seja trabalhada, o coração seja alcançado, o ser humano seja transformado. Eu, com a autoridade de Deus, eu vou impedir, pelo poder de Deus através de mim, que as trevas me atrapalhem. Quantos cristãos estão limitados pelo diabo? Por mais que nós saibamos que o diabo ele não tem poder contra Deus, mas ele tem facilidade de atrapalhar quando nós não damos lugar a Deus. Então que nós possamos entender nesta noite isso. Fale, exorte e repreenda com autoridade, e ninguém te despreze. Por quê? Porque a palavra de Deus, de uma pessoa com autoridade, ela é irresistível. É você chegar num ambiente onde ninguém quer saber de Deus, e você cheio de graça, cheio de unção, cheio de temor e autoridade. Abre a sua boca e as pessoas olham assim: puxa, o que é isso que eu estou sentindo? Que graça é essa? É o que Jesus fluía, e as pessoas, quando se aproximavam dele, não tinham como resistir, por causa do efeito de alguém que tem o Espírito e a autoridade por andar conforme Deus quer. Que possamos nos submeter desta forma em Deus, para que Ele possa nos usar da maneira que Ele quer.
Amém? Palavra maravilhosa, né? Do trono para os nossos corações. Quem tem ouvido ouça o Espírito diz a igreja. Amém? Amém? Vamos ouvir a nossa missionária Marta dar um beijinho na flor? Vem cá, missionária. Aleluia, né? Estamos em guerra, mas vamos vencer, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou alegre, né? Mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado nesta noite, né? Amém. Para estarmos na presença dEle, adorando o nome dEle, né? Eu gostaria de deixar uma palavra que se encontra no livro de Salmos, de número 32, amém? Salmos 32, vou ler a partir do 18. Salmo 32? 32, 18. 18? É. Segue 32? 32, 18. Amém. Ah, 33, perdão. É que eu estava no 32, é 33, 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Amém. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amém? Nesta noite eu estou, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Alguns meses atrás, eu passei por uma grande luta, já vinha passando essa luta há algum tempo, Mas ali eu e minha saudosa sogra, só pedíamos a misericórdia de Deus, E essa luta foi se agravando e no mês de janeiro chegou um ponto que a gente não estava mais suportando, Aí quando foi no domingo, aquela luta, aí eu só falei para o Senhor, Senhor, até quando, a gente vai suportar isso, E fui dormir, E quando foi na segunda, o Senhor, assim, fez um reboliço na minha vida e na vida da minha sogra, tirou nós daquela luta que a gente passava, E para a glória de Deus, Ali a gente pôde ver o agir de Deus, Hoje ela está descansando no Senhor, Mas ali nós podemos presenciar que Deus é poderoso nas nossas vidas, Ele tem cuidado de nós, Ali a gente não dormia, não tinha paz. Aí a gente só falava, Senhor, dá-nos paz, A gente quer paz para viver, paz para dormir, E ali o Senhor ouviu a nossa oração, A palavra de Deus nos diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos, E ali a gente presenciou, o trabalhar de Deus, E Ele ouviu a nossa oração. E hoje, para a glória de Deus, o Senhor tem preparado um lugar, um lar, onde eu tenho a minha paz, eu vivo em paz, eu deito, eu levanto, eu como, eu bebo, E ali eu tenho paz para viver. E eu sou muito grata ao Senhor, Porque foi uma dificuldade que eu passei. Eu falei, Senhor, mas como, Eu preciso sair desse lugar e não tenho condições de pagar aluguel, Mas aí o Senhor preparou, uma pessoa que abriu as portas daquele apartamento para mim e disse, você pode ficar o tempo que for necessário. Ali faz como se fosse a sua casa, Aí eu glorifiquei o Senhor, Porque o Senhor tem cuidado. Glória. Apesar
fraquezas, das nossas imperfeições. Ele é um Deus que tem cuidado de nós, né? E eu glorifico a Deus por isso, porque hoje, para a glória de Deus, eu tenho meu lar, eu tenho paz. E o nome do Senhor a cada dia está sendo glorificado na minha vida, né? E eu creio que eu vou viver o propósito que Deus, as promessas que Deus tem na minha vida, eu creio que vão se cumprir, né? E o nome do Senhor a cada dia vai ser glorificado, né? E assim eu agradeço a oportunidade e as palmas do Senhor. Deus é fiel, né? O tempo todo Ele é bom, né? Maravilha. Testemunho glorioso, né? Da nossa missionária Marta. Aleluia. Irmãos, vamos estar ouvindo assim a nossa missionária Abigail adorando ao Senhor? Enquanto ela adora, vamos tirar dízimo e oferta para a casa do Senhor. Estou feliz com a presença também do diácono Tomás aí conosco. Louvado seja Deus, né? Onde estávamos ali no monte, a diaconisa Bernadette e a Lília, e Deus falou muito conosco, né? Naquele lugar. A glória de Deus. E hoje não vai ser diferente, irmãos. Deus já tem falado poderosamente aqui neste lugar. Quem está ouvindo a voz do Mestre aqui nessa noite? Glória. Amém. Vai ser a igreja. Amém. Vamos continuar adorando esse Deus que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
lembrar. Eu estava na Cavada, eu cantava muito esse louvor. Acho que o Diácono Tomás lembra, né? Eu cantava muito esse louvor. Nunca mais eu cantei. Que louvor profundo, né? Forte. Nada pode dividir a nossa adoração nessa noite. O Senhor conhece a profundidade do meu e do teu coração. Eu quero dar uma oportunidade para o nosso Diácono Tomás. Vem cá dar um beijinho na flor. Vem cá, pessoal. Dá um beijinho na flor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Só os irmãos cantarem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Estou vindo ali de Campinas, ali. Eita Jesus. Eu falei, Senhor, abençoa uma corrida aí, Senhor, para mim ir para a igreja. Era 4 e pouca da tarde. Tocou uma corrida aqui do lado da casa do pastor Gênesis. Eu falei, não vou nem em casa, eu vou ficar por aqui mesmo. Deus é fiel, louvado seja Deus. Gastei umas 2 horas e meia dali de Campinas para cá, mas graças a Deus cheguei a tempo de adorar o nosso Senhor, que é digno de toda honra, toda glória, louvado seja Deus. Coloca aí, Mônica, Lucas capítulo 5. Louvado seja Deus. Esta palavra estava no meu coração, que diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e aos pescadores havia descido deles, estava lavando as redes. E estando num dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e assentasse-se, e ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar, e foram encher ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Glória a Deus. Só ter aqui, louvado seja Deus, uma palavra conhecida, louvado seja Deus, a qual o nosso Senhor Jesus estava, louvado seja Deus, ensinando a palavra de Deus ali junto ao mar, né, ao lado da praia ali, e se encontrando uma grande multidão ali para ouvir a palavra de Deus. Se encontrava ali Simão Pedro com seus irmãos ali pescando, e nada apanhou. Foi a noite toda, foi uma luta. Era um povo que era fácil para eles já estavam acostumados ali, né? Eram pescadores de peixe ali, né? Eram uns homens ali que eles já estavam acostumados a pescar. Então não era difícil ali para eles pegar peixe ou saber aonde os peixes se encontravam. Mas aquele dia que Jesus estava pregando a palavra, ao lado ali, louvado seja Deus, do mar ou da praia, esses homens tristes passaram a noite toda sem pegar nada. Voltando, Jesus pediu o seu barco emprestado para ensinar a multidão. Subiu ali no barco para ensinar o povo. Momento que eles ensinaram o povo, falando da palavra de Deus, falando: Simão, volta-te ao mar, lança-te à rede. Momento que eu penso assim, que Simão Pedro falando: Senhor, foi a noite todinha, estou cansado, Senhor. Foi a noite todinha pescando, nada pegamos, estou cansado. Não só eu, mas os meus companheiros também estão cansados. Creio eu que estava com sono, estava
estava exausto ali a noite toda, lançando as redes, ali nada pegava, louvado seja Deus. Mas, Senhor, sobre a tua palavra, Senhor, não é sobre a minha palavra, é sobre a palavra do Senhor. Eu voltarei, lançarei a rede, porque é o Senhor que está mandando, louvado seja Deus. Quantas vezes o Senhor manda nós fazer algo e nós duvidamos de fazer? Se é o Senhor que está falando, louvado seja Deus, é Ele que manda, é Ele que estava no negócio, louvado seja Deus, é Ele que abençoa, é Ele que prepara. Creio eu que o Senhor Jesus já tinha falado, dando ordem aos peixes. Ó, fica ali naquele lugarzinho que Pedro vai lá lançar a rede ali, louvado seja Deus, porque o Senhor também fala também dos animais, dos peixes. Ele deu ordem para o grande peixe pegar ali Jonas, e às vezes nós duvidamos, né? Quando o Senhor fala conosco, pegando tanto peixe, sobre a palavra do Senhor, voltando ali, lançando as redes, pegaram tanto peixe, que as redes estavam ali quase furando, quase se arrebentando com tanto peixe. Através da bênção, da sua bênção, da minha bênção, irá atingir até nossos colegas, aqueles que estão próximos de nós também, irão atingir também, eles serão abençoados também através da nossa vida também. A palavra do Senhor diz que Simão Pedro, quando lançou as redes ali, que pegou tanto peixe, falou: gente, chamar os amigos deles para encher ali, né, puxar aquelas redes, porque estava pesado, era tanto peixe que estava tão pesado que foi gente chamar os amigos dele para encher. A palavra do Senhor diz que o barco encheu de tal maneira que quase ia a pique, quase virava de tanto peixe. Esse é o nosso Deus. Foi Ele que falou, foi Ele que pediu para Pedro lançar a rede. Às vezes nós lançamos a rede, como muitas das vezes eu estou trabalhando, lanço à noite, lanço a rede a noite toda e não pego nada. Aí a minha esposa fala bem assim: amanhã é outro dia, amanhã é outro dia. A bênção, o Senhor prepara tudo, é o Senhor que dá ordem, louvado seja Deus. Às vezes nós queremos o nosso tempo. Creio eu que quando Pedro saiu dali da casa dele, mas os amigos dele falaram assim: ó, eu creio eu que falam assim: ó, hoje vai ser um dia abençoado, hoje nós iremos pegar tanto peixe. Mas é aquele dia que não pegou nada. Sabe para quê? O Senhor permite isso, sabe por quê? Para nós saber que nós somos dependentes de Deus. Que às vezes nós queremos fazer algo do nosso jeito, da nossa maneira, achando que vai dar tudo certo do nosso jeito. Porque se dar certo do nosso jeito, nós vamos ficar egoístas, nós vamos se achar, nós vamos se levantar o nariz e falar bem assim: eu sei fazer, eu não preciso de ninguém não. E Jesus, ali no momento que Jesus fechou, deu ordem para os peixes ali, eu creio eu que os peixes falaram assim: ó, fica de lado, aonde jogar ele, corre, para eles saberem que eles são dependentes de mim, louvado seja Deus. Eu e você somos dependentes de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam ao Senhor. Cada vez que eu vejo o futuro evangelista Tomás, eu fico maravilhada, né? Saber a obra extraordinária que Deus fez na vida dele, né? Ali no Ecavalho, quando a diaconisa Bernadette pediu oração constantemente por ele, levava a fotinha dele ali no ciclo de oração, e eu orava, e até a foto amassou, de tanto que eu orava ali no ciclo de oração do Ecavalho pela vida dele, e Deus falou que ia trazer ele para a glória dele, né? Antes do tempo determinado, Deus trouxe ele para a presença dele. Ele veio, aceitou Jesus e até hoje está para a glória de Deus, né? Esse é o Deus que nós servimos. Eu fico maravilhada. Cada vez que eu lembro do que Deus fez na sua vida, eu fico maravilhada. Deus continue te usando poderosamente na terra. Amém? Eu vou convidar o Diácono Carlos para vir estar aqui, orando pelo nosso querido pastor Gênesis, que ele vai dar abertura dessa campanha, né? Para a glória de Deus. Eu estava orando, e o Senhor falou no meu coração que era ele, que era o pastor Gênesis, que ia dar abertura na nossa campanha. Amém, amados? Ô glória, né? Vamos ouvir a palavra, né? Eu queria que a gente dê um pãozinho quentinho do céu para os nossos corações, né? Aleluia. Amém. Estamos esperando.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero te agradecer, Deus amado, por essa noite, por esse mundo, Pai. Oh, meu Deus, que coisa boa está. Mas melhor ainda agora, Pai amado, ouvir a tua voz, pois a tua palavra está nas tuas mãos, tudo sério, nossa gente. Ó Deus, e prepara os nossos corações, Deus, para ouvir a tua voz. Eu te peço, em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Podem sentar. Vamos cumprimentar o nosso auditório à distância. Amém. Um bom grupo. Vamos dizer que eles estão bem-vindos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? O nosso tema, vamos colocar aqui o nosso tema, que é muito interessante, porque ali nós estamos vendo uma escolha, né? Lucas 10, 42, é isso? Lucas 10, 42, é o tema, né? Vamos dizer juntos? E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu fico vendo, irmãos, a importância das coisas de Deus para a nossa vida. Porque quando nós lemos aqui Mateus capítulo 6, só para a gente fazer uma introdução, né? Mateus 6, o Senhor mostra as nossas necessidades, porque nós temos necessidades, mas Ele aqui dá uma instrução preciosa, começando no 25 de Mateus 6, diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer, ou pelo que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Aí ele dá um exemplo: olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Agora imagine esse mundo de pássaros, ele alimenta. Como pode, não é? É uma coisa interessante. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Ou quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. É interessante que o lírio nasce na lama, né? Aquela flor linda se levanta, e é uma coisa bem interessante, que você olha em volta dela, mas ele brilha, é aquela vestimenta, e o Senhor está bom. Olha como é que o nosso Criador, como ele faz, não é? Nem Salomão, que foi um dos homens mais sábios do mundo, rico também, nunca se vestiu como lírio. Agora imaginemos nós: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Pequena fé, olha só, hein? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas olha o 33, que eu quero que vocês digam comigo. Como é que está lá? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. E o 34 fecha: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Esse texto sempre nos mostra, está se falando de prioridades, não é? Que a nossa prioridade é o reino de Deus, são as coisas de Deus.
não é? Nós estamos abrindo essa campanha, vamos voltar no tema da campanha, não é? Que quando Maria, vamos lá, é o Lucas 10, 42, deixa ele aí, né? Lucas 10, 42. Maria escolheu a boa parte. Olha que Marta, talvez alguém ache assim, Marta era uma carnal, não, irmãos, Marta era crente. O que Marta estava, vamos dizer, confusa, o que era prioridade. Quem é que estava na casa de Marta naquele dia? Não era um visitante comum. Quem estava ali era o Criador do céu, da terra, todo-poderoso. Eu estava ouvindo aqui o Tomás fazer essa leitura e fazer essa explicação. Parabéns, foi muito bem colocado, é isso mesmo. E o foco que ele mostrou também, mostrando que somos dependentes do Senhor. Nos alegra quando vemos o rebanho de Deus crescendo no conhecimento da palavra. Deus te abençoe. Mas olha só, não é? De Deus somos dependentes em tudo, pela saúde, pelo trabalho, pelo lar, pela família, pela nação, em tudo na nossa vida. Como Deus quer intervir. Olha o que ele diz, não é? Maria escolheu a boa parte. Há um texto que diz assim: Maria aquedada ouvia o Senhor. A palavra aquedada, o que quer dizer aquedada? Eu vou ficar aquedado, quer ver? Fala qualquer coisa, Wesley. Eu sou Wesley. Aquedada é isso, é você ficar atento. Às vezes eu estou vendo Deus usando as pessoas, e as pessoas conversam, levantam, não estão aquedados, não estão prestando atenção, não estão sendo abençoados por aquela palavra. Porque, irmãos, quando nós entramos neste lugar para adorar a Deus, toda a nossa atenção, toda a nossa devoção deve estar voltada para o Senhor, porque Ele está aqui. Mas para você senti-lo, receber dele a palavra, receber dele a resposta que você precisa, receber dele a ajuda que Ele tem para te dar, e só Ele tem, é preciso você estar sintonizado. Dizem os entendidos que a palavra ouvir e escutar é diferente. Ouvir e ouvir tudo, escutar é quando você presta atenção. Eu fico vendo como precisamos estar atentos ao que o Senhor fala. Porque Deus fala, mas você está tão distraído, às vezes você está aqui no templo, mas seu pensamento está amanhã ou logo mais, como é que vai ser? Para, foco, não é? Porque se você dissesse, há muitas pessoas procurando Deus, e Deus também procura as pessoas. Quando nós lemos aqui em João, quer ver? João 4, eu disse João 4, 24, 23, vamos ler só o 24, vamos ler juntos, botou ali, João 4, 24, vamos lá, como é que está escrito? Deus é Espírito, e importa que os que o adoram em Espírito e em verdade. Mas por que isso? Porque Deus procura tais adoradores. Ele procura, não é? Ele entra no templo, ele não precisa entrar, ele está, não é? Eu ouvi aqui uma explicação uma vez que tem a onipresença de Deus, porque Ele está em todos os cantos e recantos desse planeta. São 510 milhões de quilômetros quadrados entre massa de água e terra seca, com todos esses milhões de habitantes. Pois imaginemos que Deus está perto de cada um, próximo. Ele está vendo todos, mas quem pode senti-lo? Hoje nós estávamos aqui com o técnico arrumando este som. Eu não estou com o microfone sem fio, não sei porquê, né? Mas nós estamos aí com 2 microfones sem fio para facilitar. Ele botou um hino. Que hino foi que ele botou? Do cantor? O moço começou a cantar e meu coração começou a se visitar. Eu falei, gente, quem é esse cantor? Não é? Ele
louvando, meu coração sendo visitado, as lágrimas desceram. Aí o técnico que estava aí, ele já fez show com esse cantor, disse assim: o senhor sabe como é que esse show é? Os filhos dele, o lar dele, não permite que outra música toque a não ser o louvor. E quando ele vai fazer uma apresentação, ele primeiro tem um momento de oração, ele vai no auditório, começa a orar, o lugar onde as pessoas vão sentar. Quando o homem cantava, ele sentia Deus, mas é uma gravação. Mas você tem que estar atento ao que está falando, atento ao que está louvando, atento ao que está pregando, porque até quando ele estiver fraco, um pouco assim desorientado, ore por ele, em vez de você, vamos dizer assim, você criticá-lo, porque a gente critica com a maior facilidade. Mas o que nós precisamos fazer é interagir com ele, começa a orar por ele. Teve uma vez que eu estava sentado, tinha convidado o pregador, depois eu vi que ele estava assim tão sem direção, mas eu vou ficar, esse camarada não sabe, não, eu fiquei orando por ele. Daí no jardim o Espírito Santo começou a tomar o homem, foi uma bênção. Porque, queridos, é Deus quem fala, é Deus quem sabe o que o auditório precisa, mas o auditório precisa de estar focado. E outra coisa que preciso, quer ver? Põe aí, livro de Hebreus, capítulo 4, eu disse Hebreus 4, olha que coisa interessante, quando fala do Evangelho, eu disse, Hebreus, capítulo de número 4, no Hebreus, capítulo 4, olha só, 4:2, vamos ler junto, 4:2, 4:2, olha, vamos lá, porque também a nós foram pregadas as boas novas como eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. É horrível, você está pregando, falando as coisas de Deus, sei lá que isso é verdade, é isso daí que você já botou dúvida, não vai ter efeito nenhum, porque a palavra do Senhor não teve efeito sobre aquela humanidade, aquele povo daqueles dias, na maioria deles, não estava misturada com fé, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, mas vocês têm que estar focados, preparados, não é? Porque você só valoriza quando você entende, e você só entende quando você abre o coração para ouvir, para entender, e começa a ser abençoado por aquela palavra. Por isso que eu disse, o moço estava cantando louvor, e eu comecei a sentir aquela visitação. Eu falei, gente, eu estou sendo visitado aqui, aí eu falei, sabe por quê? Aí o técnico falou, como é que ele faz o trabalho dele? Louvado seja o nome do Senhor, tem que ser assim. Levar Deus a sério, as coisas de Deus a sério. Eu entrei no templo para adorar. O que eu vim fazer aqui? Eu vim adorar, eu vim ouvir o Senhor, e o Senhor vai falar comigo, mas eu vim ouvi-lo. Isso é tremendo. Salomão diz lá em Eclesiastes: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de dolo. Você tem que estar ligado. Deixa eu meditar, porque uma das estratégias do nosso inimigo é te distrair, é te tirar da ligação com Deus. Você está ligado, irmão? Temos que estar ligados. Como estar ligados? Prestando atenção, né? Às vezes eu vejo o ensino está dando irmão, levanta, conversa, sai. O que houve? O que está vendo? Não está ligado. Não está, vamos dizer assim, como Maria. O que acontecia com Maria? Vamos voltar na Maria. O que acontecia com Maria? Vamos pegar o texto. Olha que o texto é rico. E diz assim, é o capítulo 10, eu vou do 38 ao 42. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher, por nome, que nome é mesmo? Qual é o nome dela? Marta, o recebeu em sua casa. Quem é que recebeu Jesus em casa? Marta. Vocês estão vendo? Ela recebeu, bem-vindo. E a casa de Marta
no ponto em que Jesus se hospedava quando ia naquelas partes. Já tinha lá. Ele tinha um amigo lá. Como é que era o nome do amigo dele que morava na casa da Marta? Qual era o nome dele? Lázaro, que era irmão de Marta e de Maria. Uma casa que recebia Jesus. Será que Jesus é recebido na nossa casa? Nós estamos com nossos lares preparados para receber Jesus. Ele é bem-vindo na sua casa. Ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, ceio com ele, ele ceia comigo. Mas aí ele não está preocupado em entrar na sua casa de alvenaria, é no teu coração, porque do coração procedem as saídas da vida. É aí que ele quer entrar. E quando a Bíblia fala em coração, está falando do seu psiqueiro, do seu psicológico, está falando das suas emoções, está falando da sua vontade. Essa é a casa que Jesus quer entrar, porque se ele entrar, ele vai te abençoar. Amém, querido? Mas aqui diz: e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. A coisa estava tão boa que Maria esqueceu de tudo. Será que nós fazemos isso quando entramos na casa de Deus? Agora eu não quero saber do problema, não quero saber do meu programa de manhã, não quero saber do que será. Agora eu quero desfrutar da presença. Maria desfrutando da presença de Deus, da palavra, das instruções. Ela estava ali tão ligada que o resto ela nem lembrava, nem queria lembrar. Mas quando nós estamos na presença de Deus de verdade, sentindo essa presença gloriosa, ai meu Deus, a gente esquece da hora. A gente quer desfrutar. Tem hora que eu estou começando meditando nas madrugadas, que eu esqueço da hora. Quando vejo, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, então foi, tem que descansar mais um pouco, esse pouco. Precisa também descansar. Mas, meus irmãos, quando nós estamos desfrutando, porque essa palavra é viva, quando você consegue entrar e ela entrar em você, você começa a passar por uma transformação. Ela entra, ela habita, ela corrige, ela alimenta, ela te fortalece. Glória a Deus. Mas tudo isso vai de uma concentração, de uma valorização daquilo que está sendo pregado. Mas vamos lá. Bom, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Lá estava Jesus, muito importante. Eu recebi bem-vindo, fica aí, vou fazer uma coisa gostosa. Quem é que recebe um ilustre em casa, não quer dar o melhor para ela? Ela queria. Ela estava errada? Não estava errada, não. Ela teve um ponto quando ela fez prioridade, não é? Quando ela colocou isso como prioridade. Então vamos lá. Disse-os, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize depois que me ajude. Será que a irmã dela devia ajudá-la? Devia sim. Mas aí vem o que se chama prioridade. O que é mais importante para você? Essa é a sua prioridade. Deve ser a sua prioridade. Não que Maria, vamos dizer, desprezasse e ajudasse o irmão, que eu não acredito. Eu acredito que as duas trabalhavam em casa, cuidavam da casa. Mas naquele momento, o problema é do momento. Quem é que estava ali? Quando você entra neste lugar separado para cultuar a Deus, quem é que está aqui? Quem é que está aqui? O Senhor está aqui. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou em meu nome. Ele está aqui. Você diz: mas pastor, eu não estou vendo. Fique o Espírito que você vê. É como o vento, né? Alguém disse assim: se eu não vejo, eu vou acreditar. Então alguém lhe respondeu: se você já viu o vento? Eu não vejo o vento, mas vejo o que ele age, o que ele faz. Pois você se deixar, você vai ver o que Jesus age, o que ele faz, porque ele faz maravilhas. Ele entra no nosso
coração e começa a abençoar a nossa vida, começa a encher o vazio na nossa vida, começa a mostrar que Ele é Deus, o mesmo Deus, e que você tem muito valor para Ele, não é? Você tem muito valor para Ele, mas ela reclamou. Agora vamos lá. Respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. A preocupação dela era servir bem, e Jesus estava ali para ser servido. Mas o que mais Jesus quer de nós? Filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Porque se nós dermos o coração para Jesus, aí vem aquela pregação moderna que o Senhor só quer o coração. Aí o elemento faz tudo que acha que pode e deve fazer, porque o Senhor só quer o coração, né? Esquece que Jesus não está doente do coração, precisa de um transplante, não é? Ele precisa de coração, não é isso. Primeiro que coração não é esse músculo que bombeia, é aquilo que ele sente, é o seu psique, né? Esse HD, nós não somos computador, né? Já falei isso para o repetido, né? Nós somos seres humanos, temos aqui um cérebro, temos aqui uma mente, e a Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo, deixar Ele entrar, deixar Ele habitar, deixar Ele conduzir, porque pensamentos vêm. Quem é que não pensa coisas erradas, coisas ridículas? Porque nós temos um adversário, não é? Por isso que lá em Efésios diz, né, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é dardo? Não sei, para quem não sabe, é aquela seta que a gente pega na mão, põe uma coisa ali, tem que ser a curta distância, mais distante, começa a jogar. E é isso que ele faz o tempo todo. De vez em quando vem aquele pensamento maluco: clamo o sangue de Jesus, tem poder. Aqui não, aqui é, porque se você der vazão, ele começa a te dominar. De repente, quando você vê, você está envolvido com o que não presta, com o que não te abençoa. Aí vem todo carregado de problemas para a igreja e aí não senti nada. Não gostei. A pregação falou comigo, o louvor estava todo desvirtuado, o tocador. Às vezes as pessoas estão achando que está todo mundo doente, ela que está doente. Eu vou me lembrar daquela história de uma pessoa que olhava a vizinha e dizia assim: mas que vizinha, olha só a roupa suja que ela está pendurando. Tinha uma pulseira, havia uma porção de defeito na vizinha. Mas um dia ela saiu, estava na frente da casa, quando a vizinha começou a ser engraçado, ela colocava a roupa suja, ela quando voltou, é a minha vidraça que está suja. Eu estou vendo a minha vizinha através daquilo que está sujo aqui em casa. Tem pessoas vendo os outros através das suas sujeiras. Aí só enxerga a sujeira. Saia da sua sujeira. Aí você vai ver as vidas glorificando a Deus para você copiar também. Oh amados, é isso que eu quero deixar para vocês nessa noite, não é? Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Você sabe o que acontece hoje? Nós estamos hoje, é o dia 5 de maio de 2026. Maria e Marta hoje estão fazendo, sabe o quê? Glorificando a Deus na eternidade. Glória a Deus. Aquilo que ela viu Maria fazer, agora estão fazendo lá na eternidade. Porque lá é lugar de louvor, de glorificação, não é? Então, queridos, é isso que Jesus disse para ela: Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Louvor, adoração, culto, não é? Os desejar estar na presença de Deus. Eles estão na presença de Deus. Paulo diz: o morrer para mim é lucro, não é? E o viver é Cristo, mas eu preferia estar com o Senhor. Por que ele disse isso? Porque ele sabia para onde ele ia, quando ele deixasse essa matéria, não é? Quando você lê 2 Coríntios 12, quando ele fala que conheceu, não é? Alguém que, se no espírito ou na carne, que vê uma coisa muito interessante,
porque eu sou meio ousado. Eu já perguntei, Senhor, por que só ele, né? Mas eu digo, tem misericórdia, para ele chegar lá e pagar um preço que eu acho que eu não tenho capacidade de pagar. Mas às vezes a gente quer a bênção, né? Não quer saber da prova. Olha só, 2 Coríntios 12, olha onde ele já tinha estado. Aí você disse, mas isso aí é Paulo, pastor, presta atenção. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões, olha, isso ele está dizendo, passarei as visões e revelações do Senhor. Olha, conheço um homem em Cristo, até aqui ele está falando de alguém, não é? Vamos lá. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, olha, ele começa, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que está longe, se no corpo, se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. O que esse homem viu lá? Ele foi no paraíso. O paraíso é a morada de Deus. O paraíso é para onde vão todos os salmos. Glória a Deus. O sim, de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nesto, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim, para que cuide de mim mais do que em mim, vê o que de mim ouve. Agora ele já começa a se identificar, não é certo? Ele diz, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Veja, ele tinha um problema. O que os teólogos já interpretaram desse espinho aqui, eu prefiro ficar só na palavra, né? É alguma coisa que o incomodava, e que ele pediu a Deus para tirar, e Deus não tirou, o que é? O espinho. Vamos ficar só com isso. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Mas aqui não são fraquezas carnais, não. Aqui é fraqueza de limitação, de dependência, e que tem que esperar que Deus ajude e o socorro, né? Vamos entender. Para que em mim habite o poder de Cristo. Então, ele esteve lá. O que ele viu? Eu imagino o que ele viu. Ele foi na eternidade. Quem é que já pisou na eternidade? Eu vou baixar minha mão. Que ninguém foi na eternidade. Como é a eternidade? A eternidade é a morada de Deus, onde estão os anjos de Deus, em glória. Imagina como é a eternidade, né? Diz que um dia na eternidade é como 1000 anos aqui. Agora já pensou um dia lá, como 1000 anos? Então se ficar, ele ficou lá um dia, foi como 1000 anos aqui. Permita eu falar assim, da minha imaginação. Ele conheceu Adão, conheceu os profetas, conversou com esse povo, todo voltou. Isso não acontece lá embaixo. O Paulo sabia que eu conversei com ele, ele botou uma camisa de força, botou ele numa casa de maluco, né? Por isso que não é lícito dizer. Às vezes Deus faz uma maravilha e nós começamos a contar metade do tempo do vida. Ah, será? Ele está falando para se exibir. Já teve uma vez que eu estou contando uma glória que Deus fez no meu ministério, e Deus disse para mim, para que esse povo não está acreditando, estão pecando. Eu parei. Porque às vezes há mais julgamento negativo do que glorificação pela obra de Deus. Não é isso, queridos? Então, eu volto para encerrar. Vamos ler juntos o 42 de Lucas 10, 42. Vamos dizer junto? Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que você escolheu para servir, fazer a obra de Deus, você vai continuar eternamente. Aleluia, que palavra maravilhosa, né? Vindo do trono para os nossos corações. Quem está feliz? Glória a Deus! Deus falou com você. Eu estou ali maravilhada, né? Irmãos, essa palavra me faz lembrar quando eu falei no início, antes de eu me
converter, né? Que o pastor foi na casa da minha mãe e ele estava pregando, falando, muito cheio do Espírito Santo, e eu já estava atrasada para tomar banho para ir para a escola, mas eu sentei, não queria me levantar, fiz como Maria, eu sentei, minha irmã, menina, vai tomar banho, vai, está atrasada. Deixa eu ficar mais um pouquinho. E eu aquedei ali, como o pastor falou, fiquei sentada ali, prestando atenção, porque o Espírito Santo falando através daquele pastor, alegrando a minha alma, e eu não era convertida. E depois daquele dia, toda vez que tinha culto na casa da minha avó, eu estava lá sentadinha, as lágrimas caindo, ouvindo, e depois eu aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador. Deus fez uma obra extraordinária no meu coração. E eu, através da palavra, né, ouvindo Deus falar, e eu creio que nessa noite Deus falou poderosamente com você. Você está saindo daqui, Arabassume, canta, né, gloriado, liberta, porque a palavra é aquela que lava, que liberta, que transforma, e que leva para o céu, né? Que palavra maravilhosa da paz do Senhor. Eu estou com a minha alma, irmão, alegre. Estou saindo daqui maravilhada do que Deus falou comigo nessa noite. Temendo essa palavra, né? Que essa palavra fica no meu e no teu coração. Vamos fazer como se eu me escondia a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vamos continuar escondendo. Que reflexão maravilhosa essa da vidraça, né? E é verdade. Nós somos falhos, né? Às vezes nós estamos chegando o cisco no olho do irmão e nós estamos com a trave nos nossos olhos, né? E às vezes estamos chegando o cisquinho no olho do irmão. É isso mesmo, tremendo, né? Tremendo essa palavra, estou maravilhada. Nós vamos continuar a oração, vamos vir aqui para frente, vamos estar orando, né? Um pelos outros, continuar orando. E eu creio que Deus, cada culto Deus tem falado poderosamente aqui neste lugar, né? E quinta-feira tem mais, vamos continuar. Vamos aqui para frente, vamos estar orando. Nossa irmã Elisete vai estar dando braço de vitória. E nós vamos sair daqui de posse de milagre. Amém, igreja? Amém. Ô, glória. Vamos fazer igual Maria, né? Vamos ficar mais atentos à voz de Deus e à palavra do Senhor. Operando o Senhor, quem pedirá? Deus é maravilhoso para fazer, né? Ele faz o possível e nós fazemos o verdade. Então, onde o Senhor está, o acontece. Então, nós vamos sair daqui agraciados da palavra do Senhor e levando para os nossos lares a nossa bênção. Não sei o que você precisa, mas o Senhor que conhece cada um aqui, conhece cada coração que está aqui, sabe da necessidade de cada um. Então, nessa hora que nós vamos estar equilibrados, né? Falar com o Senhor, fala em espírito com ele. Senhor, eu preciso. Entra na minha causa, entra nos meus problemas. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. 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 Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu ia pedir para nós, pastor, orar pelo Tomás. Orar porque o monte Deus me mostrou algo sobre a vida dele, uma obra de material
fizeram para que ele fosse preso e para que ele ficasse louco. E aí a nossa diaconisa Bernadette falou que era de Deus, porque estava acontecendo, né, Tomás, umas coisas com ele assim, na mente dele, né, terrível, umas coisas que estão passando. Aí Deus colocou no meu coração, falei, fala para ele, quando eu estiver no culto, os pastores orar por ele. Então o pastor Jesus vai estar orando por ele. Em Jesus, não, de terra. Apareceu aquele jacaré preto, ele abriu a boca, e as pessoas acabaram de pensar. Está tudo bem com você. Não está sentindo impressão de nada assim, porque eu vi assim, estava muito aqui. Pode não ser com você, mas com alguém, pode ser com ele, mas eu vi aparecer esse mundo mais. Mas eu estou só perguntando, eu não vou fazer assim, eu acho que Deus não é acho. Mas de qualquer maneira pode ser que seja aquilo que eu mais. Mas o bicho abria a boca assim, preto. E eu olhei a hora assim, ele foi se afastando. Amém? Pode ser que essa ideia. Mas eu creio em Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora eu e a Agora por esse casal. E vão passear na matéria. Vamos passear. Igual fui para a praia. Descobriram que eu era pastor. O senhor é pastor? Eu, cara, o senhor. Saía de uma, minha outra. Eu dou glória a Deus. Sempre tem gente lá, uma bobeira, hoje está na igreja Batista lá de Sacolaré, que era que nós vamos orar. Mas agora vocês vão orar por nós. Quinta-feira, 8 da manhã, todos com a BH. Amém? Senhor Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo que fez nesse ambiente. Obrigado pela tua palavra já revelada. Obrigado, Chico, tudo que já está gostando ao teu céu e agora, pedimos por esse casal que está se preparando para ir no dia 7, sair de viagem. O que nós te pedimos é
Deus.